Olá, pessoal. Então, vamos falar um pouco hoje dos corpos estranhos esofágicos na população pediátrica. Essa aula foi dada inicialmente em setembro do ano passado, no nosso curso de urgências online, só que, infelizmente, a gravação não saiu, né? Perdemos a gravação da aula, ela foi dada junto, antes de uma aula que o Dr. Paulo Pires Melo deu sobre corpos estranhos traqueobrônquicos. Só que como as gravações se perderam, principalmente da aula de esôfago, a gente segurou um pouquinho para regravar a aula de esôfago, mesmo porque muita gente estava pedindo, aquela aula ficou gravada, poxa, eu perdi, queria. Então, hoje eu parei, vou gravar e já estou postando em breve aqui. Então, vou falar dos corpos estranhos esofágicos na população pediátrica, porque minha frente de atuação com os corpos estranhos é o Hospital Municipal de Souza Aguiar, referência no estado do Rio para remoção de corpos estranhos. E esôfago, então, nós somos realmente a única referência. Então, a gente tem muita experiência com isso, principalmente os corpos estranhos pediátricos. Um pouquinho de história. De onde que vem essa história assim, de fazer uma esofagoscopia, de remover o corpo estranho do esôfago? Inicialmente, em 1860, na década de 1860, o Dr. Adolf Kussmaul, assistindo um espetáculo circense, viu que um indivíduo engolia uma espada, e engolia mesmo. Inicialmente, provavelmente pensou que era truque, mas abordando a pessoa, nesse caso era o Iron Henry, que era o nome do indivíduo que fazia esse espetáculo, ele identificou que na verdade não era um truque, que de fato ele engolia a espada. E ele imaginou que seria então possível fazer entubar o esôfago, passar um aparelho rígido pelo esôfago. Ele desenvolveu o primeiro esofagoscópio que se tem notícia. E ela realizou, ele viajava o mundo todo com o Iron Henry, mostrando o procedimento dele, apresentando o procedimento dele para médicos e outros serviços e tal. Ele ficou bastante conhecido por isso. Só que ele tinha um problema da iluminação, né? Nessa época a gente ainda não tinha a lâmpada inventada da forma que ela é hoje, a lâmpada de Thomas Edison, e ele tinha alguma dificuldade de iluminação. Em seguida, com a invenção da lâmpada, o Dr. Mikulicz também bolou um esofagoscópio diferente, com uma iluminação que pudesse melhorar a visibilidade, a visualização das estruturas. E em 1880, na década de 1880, o Dr. Chevalier Jackson, americano, desenvolveu melhor isso, digamos assim, popularizou mais a esofagoscopia, também desenvolveu seus instrumentos e fez uma casuística enorme de corpos estranhos esofágicos, principalmente na população pediátrica. E desenvolveu uma técnica que a gente usa até hoje, que você começa com o paciente com a cabeça estendida, porém mais alta que a maca, introduz o aparelho no esôfago, depois você, a partir de certo momento, você abaixa a cabeça abaixo do nível da maca e progride com o aparelho, tá? Hanging Head Position. É uma posição que você realmente precisa pegar a cabeça do paciente na mão, subir e depois descer, para que você possa remover o corpo estranho, fazer o approach ali do esôfago, tá? Inclusive, existe um museu do Chevalier Jackson, na Filadélfia, do Mother Museum, que você tem mais de 1.000 e tantos corpos estranhos que ele removeu do esôfago. Imagine só, naquela época, uma criança que engolia, por exemplo, um alfinete desse aberto, que era muito comum. A gente tem no nosso hospital, no nosso museu, na época que se usava isso, década de 70 e 80, também bastante alfinete de fralda, como esse daqui. Então, crianças que engoliam objetos como esse era muito complicado. Se entalasse no esôfago mesmo, a chance de óbito era muito alta. Então, esse colega modificou a história dos corpos estranhos com a remoção dos corpos estranhos. A nossa história lá no nosso hospital, a primeira sede do hospital, que depois se tornaria o Hospital Municipal Souza Aguiar, foi em 1907, na rua Camerino, no centro. E em 1925 mudou para o atual endereço, um prédio mais antigo, como a gente pode ver aqui. Foi o primeiro hospital público destinado às emergências clínicas cirúrgicas e acidentadas no Brasil. Antigamente eram só hospitais assim, dos pacientes tuberculosos, né, doenças crônicas. E a primeira ideia de criar um hospital que fosse, como a gente vê hoje, hospital de trauma, hospital de urgência, que recebe ambulância, que tira o paciente na rua, que presta socorro, foi o Hospital Souza Aguiar. Tá? Em 1927, a primeira cirurgia cardíaca do Brasil foi realizada nesse hospital. E em 1955 foi realmente nomeado o Hospital Souza Aguiar, e em 75 veio para a chancela do município, o Hospital Municipal Souza Aguiar, à época, a maior emergência aberta da América Latina. Hoje, ainda uma das maiores, pelo que até onde sei, a segunda maior emergência aberta da América Latina,
na nossa especialidade de otorrinolaringologia, provavelmente ainda é a primeira, em número de casos, complexidade e tudo mais. Mas ainda esses dados a gente não consegue apurar mais, porque agora é muito complicado, são muitas unidades no mundo afora, mas a gente, toda vez que a gente conversa com colegas de fora, de outro país, de outros estados, a gente ainda percebe que estamos ali ainda como uma das maiores. Aqui só uma curiosidade, uma foto da ambulância saindo, não é o próprio, mas um dos nossos motoristas de ambulância foi o cantor, o compositor Bezerra da Silva, sambista carioca. E aqui, quando nós mudamos para a nossa nova sede, né, que era a sede antiga, na frente, um prédio lindo, na minha opinião, mas que, infelizmente, provavelmente por várias questões, não estava mais atendendo a demanda e passou para trás, aqui um prédio mais moderno. Infelizmente, demoliram o prédio da frente, ficou-se com um prédio mais moderno, que também é muito bacana, mas eu que gosto um pouco de história, fico triste de ver esse prédio lindo não existindo mais. Aqui o nosso museu mesmo, aqui a gente vai ver corpos estranhos da década de 30, de 40, tem um caroço de manga aqui da década de 40, por exemplo, corpos estranhos de bronco de 1968, que foi removido, e por aí vai, tem muitos aqui, tá? E aqui o nosso atual museu, que a gente também está reformulando, pegando, redigindo as tirinhas, colocando, tem muita coisa, realmente a gente tem muito corpo estranho de esofilo lá, e bronco também. Essas aulas do nosso curso online tem o apoio da Kiro, tá? Que é uma empresa de venda de equipamentos médicos otorrinolaringológicos. O principal cabeça lá da empresa é o Luiz e o Gustavo, filho dele, tá? E a NSE, que é uma fabricante de uma câmera que a gente usa, a câmera UC100. Essa câmera, por que eu estou falando disso? O conflito de interesses aqui é o seguinte, essa câmera foi doada para nós, por pedido meu, pediu o Luiz, pelo Luiz, precisa de uma câmera boa lá no hospital, a gente está perdendo muitos casos interessantes, a gente está perdendo a forma de qualidade nas imagens, e ele já tinha comprado uma câmera dessa dele, como vocês podem ver nessa imagem, que é de câmera pessoal minha, não é do hospital, mas é a câmera UC100 deles, uma qualidade muito boa, Full HD, inclusive uma câmera que eu uso para gravar cirurgias. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma estapedotomia, e essa câmera está acoplada num microscópiozinho simples, um microscópio Vasconcelos de LED. Vasconcelos patrocina não, estou brincando, mas eles são gente boa. E aqui a gente vê que a câmera UC100 está conectada e está jogando a imagem Full HD para mim lá no computador onde eu estou gravando, tá bom? É mais para registro, gravação, eu uso muito isso lá. E aqui fazendo uma microcirurgia de laringe, por exemplo, também nesse mesmo mecanismo, acoplado ao microscópio, tive a qualidade de registro muito boa, tá bom? Então fica aqui o meu merchan de fato para essa câmera e para a Kiro, que de fato são parceiros e tem esse equipamento especificamente de muita qualidade. Tá? Muito bom. Basicamente, para funcionar, só, isso aqui é a câmera, não precisa de mais nada. Ela já tem uma fonte de luz integrada, um LEDzinho integrado, e um computador com uma tela Full HD e com algumas configurações, obviamente. Bom, vamos falar aqui dos corpos estranhos esofágicos na população pediátrica. De forma geral, quando chega uma criança com um corpo estranho de esôfago, a principal situação que está ocorrendo com essa criança é a célula. Ela chega babando, com muita saliva, né? Recusando-se a mamar, a se alimentar, muitas vezes vomitando, se o corpo estranho estiver muito alto ainda, vomitando, chorando, referindo dor, dependendo da idade, às vezes por ato reflexo, até mesmo por pequenas microaspirações, tosse, e 20% dos casos é óleo sintomático ou assintomático. Daí chega uma criança para a gente lá que foi na UPA por outro motivo, fizeram uma radiografia de tórax com uma moeda no esôfago, por exemplo. Não é incomum, tá certo? É ainda uma situação da moda, tá? A gente tem visto que a ingestão de corpos estranhos aumentou. Ela aumenta. As crianças têm muito acesso a tudo, de casa, tudo mais. Então, em crianças menores de 6 anos, viu-se que houve um aumento na taxa anual de ingestão de corpos estranhos, principalmente nos Estados Unidos, tá? Então, não é uma coisa que está ficando para trás, não. O que mudou foi a forma dos corpos estranhos, né? Antigamente era alfinete de fralda, aquelas fichinhas de telefone. Hoje em dia são principalmente moedas mesmo, tá? São nossa maior casuística de moeda. Como que a gente faz o diagnóstico? Se você tem uma suspeita de um corpo estranho de esôfago radiopaco, a principal forma de você fazer o diagnóstico é fazer uma radiografia simples, tá? Então você vai fazer muito bem. Se você não tem nenhuma suspeita de complicação e você quer fazer um primeiro exame, principalmente em criança, uma radiografia simples ajuda muito bem, tá? Quando a gente tem corpos estranhos radiopacos, a gente faz uma radiografia
de perfil, geralmente de pescoço, tórax em perfil e um tórax em PA, tá? Se a gente estiver querendo ver outras situações em adultos, em alguns outros corpos estranhos, a gente faz uma radiografia de esôfago cervical em perfil, ou como seria corretamente dizer, radiografia de pescoço em perfil, e uma radiografia de esôfago torácico em oblíquo, ou seja, uma radiografia de tórax na incidência oblíqua anterior direita, tá? Seria melhor para a gente ver em outras situações. Mas em crianças, se você suspeita de radiopaco, um raio-x de perfil e em PA já resolve, tá? Na nossa casuística, nós fizemos uma revisão entre os nossos casos de 2004 a 2014, e nós vimos que, nesse período, nós removemos 1.535 corpos estranhos pediátricos, do esôfago, tá? Só corpos de esôfago era um corpo pediátrico. E destes, 81%, 1.251 eram moedas, tá certo? Então, moeda realmente é o campeão aí na nossa casuística. E, de forma curiosa, 2% eram duas moedas, tá? Por que eu gosto de colocar isso aqui? Porque quando a gente vê duas moedas, a gente pode achar que aqui, na verdade, seria uma bateria, tá? E eu vou falar mais à frente da importância de diferenciar e de diagnosticar rápido uma bateria. A bateria tem que ser prontamente removida, tá bom? Mas, de forma geral, as moedas são as campeãs. Como que a gente maneja a remoção de uma moeda do esôfago? Tá? A gente usa, de longa data, há décadas, uma técnica com uma sondinha de Foley. Tá? Ah, mas eu vi que isso daí é besteira, que isso pode machucar, não se usa mais e tal. A gente usa, a gente continua usando, a gente vai continuar usando. Por quê? Porque é simples, fácil, muito efetivo e seguro na nossa experiência, dentro da nossa unidade. A gente tem todos os recursos, por exemplo, se essa moeda não sair, a gente remover com espigroscopia, por exemplo. Então, assim, a gente tem mão disso, a gente faz isso há muito tempo, e na nossa revisão, daqueles 1.300 e poucos casos que eu falei anteriormente, e daqueles 80 e tantos por cento de moedas, a gente não tem nenhuma complicação mais importante do que discreto sangramento, tá? Então, é bem sossegado, é bem tranquilo. Mas quais são os critérios para isso? Primeiro, a criança tem que colaborar. De forma geral, a gente consegue que ela colabore. Segundo, a moeda não deve ter muito tempo ali no esôfago. Se você tem uma moeda que tem horas, assim, 36 horas, 3 dias, mais do que 36 horas de evolução, ela pode estar mais aderida na mucosa, e aí pode machucar mesmo quando você remover. Tá? Para nossa sorte, é a minoria dos casos. Geralmente a criança já engole, a mãe já traz. Em menos de 24 horas a gente está tirando isso. O corpo estranho tem que estar localizado até o terço médio, obviamente, dependendo do tamanho da criança. Mas, de forma geral, do terço médio do esôfago para baixo já é mais difícil, mesmo até pelo tamanho da sonda, tá? E a criança, claro, não pode ter história de doença esofagina. Criança que, por exemplo, ingeriu soda cáustica e depois, meses depois, engoliu uma moeda. Não tem por que a gente fazer isso com uma sondinha, tá? Então, tem critério, não é sair fazendo de qualquer jeito. Qual sonda que a gente usa? Usa uma sonda de Foley, né? Um catéter de Foley número 8 ou 10, por quê? Porque esses dois têm esse fio guia no meio, que deixa a sonda mais durinha, o catéter mais durinho. E a gente insufla esse balonete no momento correto com 8 a 10 ml de ar. Tá? Na verdade, 8 é melhor, porque o balão fica menos duro e molda-se na moeda puxando ela. Tá? Como que a gente faz? Qual é a técnica que a gente usa para fazer isso? Aqui a gente vê a sondinha sendo passada, introduzida, pronto. A gente insufla esse balonetezinho com 8 a 10 ml de ar, e aí a gente puxa, isso, ó, e a moedinha cai, tá certo? Uma homenagem ao doutor Armênio, que já se aposentou. O doutor Armênio, no mínimo 30 e poucos anos de Souza Aguiar, a vida inteira usando essa técnica. E ele mesmo, quando eu comecei no Souza Aguiar, muito mais jovem, perguntei para ele, doutor Armênio, não consigo ver isso como um procedimento legal, fico com medo, isso pode machucar. E ele falou, eu nunca vi complicar. Eu estou aqui, na época já faziam 20 e tantos anos. Então, não complica. Por quê? Eu não sei, não complica, tá certo? Porque a moeda é lisinha, porque a gente tem critério, porque a gente faz com técnica correta, a gente faz isso toda hora, 3, 4 vezes, talvez, por plantão, dependendo do plantão. Então, assim, é muito volume, e não, realmente a gente não vê acontecendo. Aqui eu vou dizer para vocês que a gente fez estudo disso, não estou falando só da experiência de boca. Um estudo pequeno, foi feito em 2002, taxa de sucesso de 96%, complicações apenas discreto, sangramento. 4% teve discreto sangramento, só que na época
passava-se a sonda pelo nariz, tá? Então, sangrou foi do cavo, na verdade, quando a sonda passava. E a nossa revisão, na qual eu participei e fiz junto com os colegas, a gente teve uma taxa de sucesso de 95%, sem registro de sangramento, aspiração, óbvio, realmente não tem. Tá? Todo paciente que é submetido a algum procedimento no hospital, ele recebe um receituário carimbado, para ele retornar ao hospital caso ocorra qualquer situação divergente, qualquer situação além do normal. E a gente registra tudo isso, então a gente não tem isso, não tem problema. Tá? Então, só para vocês entenderem, se a gente pegar 83%, 81% talvez, 1% dos corpos estranhos, todos sendo moedas, tá? E usando a sonda de Foley em praticamente todos os casos, a gente tem uma resolução de 77% de todos os nossos casos de corpos estranhos de esôfago com uma sondinha, que custa, sei lá, poucos reais, centavos, talvez. Então, o custo médico hospitalar cai muito, e com uma medicina efetiva e de qualidade. Por isso que a gente usa e vai continuar usando a sondinha de Foley. Bom, mas e quando não sai? E quando, por exemplo, a gente tentou mais de 2, 3 vezes, não sai, a criança está desconfortável, a gente vai, obviamente, para o centro cirúrgico. A gente pede sala, só que isso é raro, como vocês viram ali. Isso vai acontecer em 5% dos casos. A gente vai para o centro cirúrgico. E nós vamos fazer uma esofagoscopia rígida, tá? Da mesma forma que o Giovanni Jackson descreveu, com um aparelho, inclusive, criado da forma muito parecida com o que ele criou, com o que ele desenvolveu. A gente está passando esse esofageno superior aqui, tá? A gente entra no esofageno superior e aqui já está vendo uma moedinha. Nesse caso, uma moedinha de 50 centavos, tá? E com uma pincinha, a gente vai lá e tira fora essa moedinha. Pinçou, tirou. Vai com delicadeza, com carinho. Aqui porque eu estou usando uma câmera para filmar, para mostrar para vocês, né? Para ficar mais fácil. E a gente tem aqui a moedinha removida, tá bom? E a gente tem toda a sorte de corpos estranhos lá, né? Tem esse aqui, que foi o doutor Fernando que removeu, com um elefantinho de metal. Esse outro caso meu aqui, que uma criança engoliu aquele miolinho do prendedor de roupas. Esse daqui é importante mostrar, porque às vezes a gente olha na radiografia, vê o corpo estranho, acha que tem um formato, e quando a gente vai remover, tem outro formato, tem que ter atenção, tá? Isso daqui, por exemplo, é só o miolinho metálico de uma presilhinha de cabelo, tá? Outros corpos estranhos metálicos representam 61% dos nossos corpos estranhos do esôfago lá, na população pediátrica. E aqui que a gente tem que ter mais cuidado. Tá? Isso aqui é uma moeda. Isso daqui é uma bateria. Essa diferença tem que ser muito clara quando a gente está vendo um exame de imagem, porque essa moeda, como vocês mesmos viram, às vezes ela fica até assintomática. O paciente às vezes vai para casa, não vê que engoliu, foi para casa, não está em casa, não vê que engoliu, fica tempos, até que algum exame de imagem descobre e vai para a gente. Isso pode acontecer. Agora, a bateria não. A bateria ela complica de forma muito rápida. A gente sabe que em até 2 horas após a ingestão, ela já pode começar a liberar materiais cáusticos dentro do esôfago que vão lesar essa mucosa, vão destruir essa mucosa e pode levar a perfurações, fístulas traqueosofágicas, mediastinite, então pode tornar muito grave o caso. Como que a gente diferencia? Tá? O principal sinal é o sinal do halo. Tá? Você vê, a moeda não tem isso. Mas a moeda de R$ 1 tem um halo. Não, não, ele não aparece. Ele não aparece na radiografia. Então, se tem um halo deste daqui, como vocês estão vendo aqui, é uma bateria botão, que a gente chama. E normalmente a gente vê também áreas de corrosão, tá vendo? Áreas de uma hipodensidade aqui, ó, de maior radiotransparência, de corrosão dessa bateria. Tá? Então, esse sinal de halo é clássico da bateria. Tem que ser removido o mais rápido possível. Tá? Na nossa casuística, representa 2,34% dos casos, ainda bem, porque são casos muito graves. Tá? Como que a gente faz? Ed, então, poxa, eu não sou otorrino, mas se eu pegar, então, uma bateria, né? Como é que eu vou fazer com esse paciente? Se você estiver no local sem, fugiu um Mzinho aqui, sem acesso à endoscopia perioral imediatamente, a gente primeiro tem que ver algumas coisas. Essa criança é maior do que 1 ano de idade, se ela tem mais do que 1 ano de idade, ela ingeriu há pouco tempo essa bateria, por quê? Porque se ela ingeriu há muito tempo, ela já pode estar até com complicação, com perfuração e tudo mais. Ela consegue engolir? Se sim, você pode utilizar pequenas quantidades de mel, de preferência industrializado, questão do botulismo, ou sucralfato,
tá? A cada 10 minutos. Você pode fazer 6 doses a cada 10 minutos de mel ou ciprofloxacin para essa criança, tá? Para transferi-la, para mandar para a gente, por exemplo. Por quê? Porque isso vai diminuir a liberação das substâncias cáusticas dessa bateria, tá bom? Tem alguns estudos já mostrando isso, como que a gente pode ver, inclusive um estudo publicado em uma das revistas mais sérias que nós temos, da Laryngoscope, e você vê que isso é factível, tá bom? Com 10 ml de mel de ciprofloxacin por via oral a cada 10 minutos, no máximo 6 dosinhas, você consegue já dar mais tempo para essa criança chegar para a gente remover, tá? Então, só tem criança tem que ser um pouquinho maior de 1 ano, tem que ter, quanto menos tempo melhor de ingestão, menos de 12 horas a gente vê que realmente ainda não complicou muito, geralmente já está saindo material, já está corroendo o esôfago, a gente não costuma ver perfurações ainda nesse momento, e você não consegue deglutir, então você pode fazer esse protocolinho. Chegando na unidade, essa criança tem que fazer a ortofagoscopia mais rápido possível, tá? O nosso ideal mundo é retirar uma bateria em até 2 horas após a ingestão. Não em até 2 horas após a chegada no hospital, mas até após 2 horas após a ingestão. Isso depende de vários fatores. Mas na nossa casa, lá no nosso hospital, assim que chega, a gente já vai para a sala. Ah, mas tem que esperar o jejum? Não, não tem que esperar jejum. Tem que ir para a sala logo, tá bom? Tem que fazer intubação, sequência rápida, proteger a via aérea, mas assim, não tem que esperar jejum. E como que a gente faz atualmente, tá? Estudo mais recente, de 2018, mostrou que a gente consegue neutralizar mais ainda essa substância cáustica se a gente irrigar o esôfago após a remoção. Então, a gente remove com cautela. Geralmente, você vê o polo positivo da bateria onde tem mais corrosão. Então, você remove com cautela e irriga essa região com ácido acético. Vinagre, tá? No caso, a gente usa vinagre mesmo. Diluído, a gente dilui vinagre comum, o vinagre de 5%. A gente dilui ele para 20 vezes, para a gente poder ter a diluição de 0,25%. E aí você vai lá e lava para poder neutralizar isso. Isso é completamente tranquilo. Né? A gente já consome vinagre in natura. Lavar com 0,25%, então, muito mais diluído, é muito mais tranquilo, muito seguro. Claro que a gente tem que ter atenção quando a gente vai lavar esse esôfago, né, para ver se essa pessoa não complicou, né? Quando a gente está fazendo esofagoscopia, se uma criança que tem uma bateria já de longa data ali, chegou ali para a gente com 2 dias de bateria no esôfago, a gente não vai fazer essa lavagem, porque provavelmente já perfurou. E se perfurou e você lavar com ácido acético, você vai jogar ácido acético no mediastino da criança, ou até na traqueia. Então, tem que ter, obviamente, experiência, mas só para vocês entenderem que é uma coisa que a gente faz de rotina quando tem segurança. Aqui, por exemplo, é um caso de uma bateria que causou uma mediastinite importante. É importante a gente ter, dentro da instituição, uma equipe multidisciplinar, que, ainda bem, é o nosso caso. A gente tem todo o plantão, tem o otorrino, tem o cirurgião pediátrico, tem o cirurgião torácico. Então, no aperto, a gente se une para resolver o caso e ajudar a criança. E outros corpos estranhos ósseos, né, como osso, espinhas, eles representam na criança 2% dos casos só, tá? Na nossa casuística. Nos adultos, eles são bastante prevalentes. Nos adultos, eu posso afirmar para vocês que bolo de carne e espinha de peixe são nossos campeões, adultos que entalam com carne. Mas na criança, a espinha de peixe é muito menos comum, porque geralmente tem o cuidado dos pais, a atenção dos pais para tirar aquela espinha do paciente, né? Não deixar engolir. E os corpos estranhos esofágicos radiotransparentes é que são um desafio, tá? A gente sabe que não aparecendo no exame de imagem, a gente acaba perdendo um pouco aí. Só que a gente tem sinais indiretos que nos ajudam. Por exemplo, primeiro é a clínica, né? A gente sabe que a criança com corrupção de esôfago, ela, como eu falei, cialorreia, vômito, choro, a mãe fala que fica recusando a amamentação, então a gente tem que procurar mesmo nessa criança, não pode só achar que não tem nada. A radiografia ajuda sim, porque se a gente consegue, por exemplo, ver aqui não é de uma criança, mas a gente consegue ver, por exemplo, que há um aumento de partes moles nessa região aqui, tá? Há uma maior retificação da coluna cervical, um aumento de partes moles nessa região da área do esôfago aqui, tá? Em crianças maiores, a gente consegue fazer com muita tranquilidade disso. E, nos casos que a gente está na dúvida, a tomografia pode ser útil. Ah, por que não vai para a endoscopia? Poderia ir, mas a endoscopia na criança, principalmente, ela precisa ser feita também sobre anestesia geral, tá? Então, não ajuda tanto. A gente acaba fazendo uma tomografia, de forma geral, um exame rápido, a gente faz muito rápido, e você vê, por exemplo, aqui, esse caso aqui era um bolo de carne, todo só picadinho de ar em volta, tá? E quando a gente tem colaboração do paciente, a gente pode dar para ele um pouquinho de bário embebido num algodão para ele deglutir e marca onde está o corpo estranho, a gente vai lá e remove, por exemplo, sobre anestesia geral, tá? E se você, mesmo assim, fez a radiografia, está na dúvida, fez a tomografia, não tem certeza,
a gente vai acabar identificando melhor a clínica desse paciente e botando ele em sala, por exemplo. Se a gente tem exame de imagem sugestivo, ou você tem uma criança que a mãe falou, doutor, ele engoliu uma coisa, ele engoliu um pedaço do brinquedo, e depois da história da mãe, vê que a criança está com cialorreia, muito incomodada, não deglutindo, recusando alimento, essa criança tem que ir para a sala, essa criança vai ter provavelmente um pouco estranho. A criança é muito mais alta, tá? A história fala muito para a gente isso. Conversar com a mãe, com o pai, identificar, isso é muito importante. A anamnese, apesar de parecer uma coisa muito objetiva, ver uma coisa valentina, tem que ter uma anamnese bem feita, tá? Então, nesses casos, a gente vai para a endoscopia, para a esofagoscopia de estabelecimento geral, que vai ser diagnóstica e terapêutica. Ah, mas por que não faz endoscopia digestiva alta flexível? Pode ser feito, a gente tem o serviço também no hospital, mas, assim, nesse caso da criança, especificamente, ela já, de forma geral, precisa fazer sobrevivência geral. E muitas vezes com um aparelho um pouco mais delicado, que nem sempre se tem esse aparelho flexível. Nós temos toda a gama de isofagoscópios rígidos lá. Então, a gente vai para o centro cirúrgico, faz a anestesia geral e remove o corpo estranho ou explora o esôfago. Como, por exemplo, aqui, ó, eu não estava conseguindo ver bem isso aqui na imagem, nos exames de imagem, a criança tinha um histórico positivo claro, e no centro cirúrgico me deparei com o corpo estranho sorrindo para mim. Então, assim, a gente vê isso e a gente tem que fazer quando a gente suspeita fortemente, tá bom? É isso que eu queria falar para vocês, muito obrigado. Espero que gostem. Convido vocês a assistirem outras aulas do nosso canal, tá? É um canal que não tem nenhuma intenção comercial, é um canal apenas que visa a difusão do conhecimento nessa área de urgências e endoscopia perioral na otorrinolaringologia, que, na minha opinião, eu identifico um pouco de defasagem do treinamento médico nessa área. Então, faço questão de tentar ajudar a suprir isso, tá certo? Um abraço a todos.